Olá, pétala preciosa, como você está? Excelente! Se você não estiver, você vai ficar. Hoje eu trago uma palavra do céu para mim e para você. Hoje eu quero compartilhar uma palavra chamada sobre imagem. Qual a sua imagem, pétala preciosa? Com quem você se parece? De quem você é filha? Qual a sua filiação de fato e de verdade? Vamos aprender o que está escrito na palavra? A imagem. Abraão nasceu em uma família idólatra, num tempo em que o paganismo estava impregnado na civilização. Então, Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio habitarão antigamente vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Josué 24:2. A idolatria é abominável aos olhos do Altíssimo, porque se opõe ao plano dele, quando criou o homem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Aqui na palavra eu quero compartilhar com você um pouquinho antes aqui. Em Gênesis 1:26, 27 e 28. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem. Pétala preciosa. Olha que palavra. Nós somos semelhante à nossa imagem. A de quem? A de Deus. Aqui disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Pétala preciosa. Nós somos abençoadas. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Está escrito na palavra de Cristo. E a palavra é verdadeira. Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Você tem dúvida do seu poder? Você tem dúvida da sua filiação? Se algum dia passar novamente na sua cabeça que eu não tenho pai, eu não tenho ninguém por mim, eu não sei quem eu sou, vem aqui em Gênesis. Gênesis 1:26. Começa por aí. A criação do homem, a sua criação, a minha criação. Porque é o mesmo Deus. O de ontem, de hoje, de amanhã. Ele não muda. Ele é fiel na tua palavra. Se ele está falando que nós somos a semelhança dele, então nós temos que ser a semelhança dele. Mas como, Patrícia, você é a semelhança de Cristo? Fazendo o que ele nos propôs. O que você anda fazendo, pétala preciosa, com a sua vida, que é tão preciosa? Vamos continuar aqui, amada. Fica claro que desde o princípio, a intenção divina, ao formar o ser humano, era de que era que esse fosse a sua representação na terra. Ele recebeu o domínio sobre tudo e era a imagem de Deus. O pecado quebrou essa parceria e a humanidade foi crescendo distante do Criador. Através de Noé veio a tentativa de recomeçar a raça humana, tendo como padrão. O tempo passou, seus descendentes se desviaram mais uma vez e os falsos deuses foram surgindo. Passou a existir deuses para todo tipo de gosto. Então, quando ele fala aqui, é sobre a idolatria. Quando nós somos pessoas idólatras,
nós nos afastamos de Cristo, porque fala que nós somos o próprio Cristo. Então nós não precisamos adorar nada, porque Cristo vive em nós, porque nós somos semelhança de Cristo. Passou a existir deuses para todo tipo de gosto. Quando Deus chamou Abraão aos 75 anos, fez sair de Harã, da casa de seus pais, e ir para a terra que lhe mostraria. Assim o fez, exatamente para separar dessa fé pagã. O que é essa fé pagã? De acreditar em outros deuses. Olha a idolatria aqui. A obediência de Abraão agradou a Deus e deu início ao plano de criar uma nação. Por isso que Abraão é conhecido pai das nações, porque é através de Abraão que se deu uma nova nação. Uma nação de quê? De não idolatria. Na qual nasceria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Na verdade, o evangelho não começou em Mateus, mas em Gênesis. Abraão foi o precursor do evangelho. Quem olhava para Abraão via nele a imagem do próprio Deus, tanto na conduta como na qualidade de vida. Em Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, todos aqueles que olham para Abraão, ou seja, que vivem a fé sacrificial, passam a refletir a imagem de Deus Altíssimo. Pétalas preciosas. Quando ele fala aqui de fé sacrificial, ele não está falando de um sacrifício de bens materiais, mas sim de conduta, mas sim de qualidade de vida, porque você é Cristo. Qual é a sua conduta? É muito fácil viver aqui no mundo, né? Se corromper para as coisas banais, mas ter esse sacrifício de permanecer na fé e fazer conforme Jesus fez, que é difícil. Isso que é a fé sacrificial. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, se torna essa imagem viva na terra. Quem olha para ela vê o próprio Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, Pétala Preciosa, mas muitas pessoas assim que não conhecem a gente, nunca viu a gente e fala assim: nossa, você é cristã? Você é evangélica? Fala desse jeito. Por quê? Porque aos modos, às vezes a gente não precisa nem abrir a boca, mas pelas atitudes. Então, o que você anda transmitindo com as suas condutas, com o seu caráter? Você é a semelhança realmente de Cristo Jesus? Foi isso que Jesus revelou. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido? Felipe: Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 8, 9. Deus não quer ser visto em nossa vida, em sua vida, por meio de uma imagem feita por homens. Ele quer que você, Pétala Preciosa, o represente, tanto pelo caráter, como por uma vida de qualidade. Vamos olhar para Abraão. Abraão, ele foi obediente em sair de perto da sua parentela, porque a sua parentela era pessoas idólatras. O que nós temos sido? Nós temos crido em quem? Qual é o nosso caráter? Pétala Preciosa, não é você, somos nós. Nós temos que refletir a imagem de Cristo. É que eu sempre falo, não é você, sempre começa por mim. Não é sobre o outro, é sobre eu, sobre o meu caráter. O que eu estou fazendo? Esquece do outro, Pétala Preciosa. Esquece se está fazendo ou não está fazendo. Esquece. Para de se preocupar com o próximo. Ah, mas aquele lá vai, lá na igreja diz que é santo, mas faz tudo errado. Não, deixa. Se preocupa com você. Se você está sendo uma pessoa idólatra,
se você está tendo o caráter de Jesus, se você está olhando para Abraão. Ele foi o pai da fé. Como que está a sua fé? Amada, pérola preciosa, conforme está escrito na palavra aqui, ó, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Você é abençoada. Você é favorecida. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Não é sobre o que você fala, é sobre o seu exemplo, a sua conduta, o seu caráter. Pouco importa do que você anda falando, mas sim do que você anda representando. Você anda representando Cristo aqui na Terra? Quando eu falo pouco importa no que você fala, é que você fala tipo assim, eu sou cristã, eu vou na igreja, eu não sei o quê. Não. Deus vai te honrar em público. Pode ficar tranquila. Ore em secreto. Você não precisa abrir a sua boca para falar que você é cristã. Porque Deus vai te honrar, amada. Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem colhido as suas lágrimas. Então creia. Não esquece do grande poder que você tem. Que você é a imagem e semelhança de Cristo. Pétala preciosa, eu desejo para você que você venha ter um dia excelente, cheio da presença do Espírito Santo. Que você toma posse da sua imagem verdadeira. Que você é filha amada. Você já é abençoada.